Olá, meus amigos. Eu sou Natanael de Souza, detentor da página Mensagem Bíblica Comunidade no Facebook, e quero compartilhar com você, nesse pequeno vídeo, alguns detalhes sobre a lei do amor que a Bíblia nos ensina, a importância da lei do amor. A Bíblia mostra que um fariseu da época de Jesus, daqueles que seguiam a lei de Moisés, perguntou a Jesus qual seria o maior e mais importante mandamento. E Jesus, ao responder, Jesus disse para ele que o primeiro e grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, semelhante a esse, tinha o segundo, tão importante quanto o primeiro, que era amar ao próximo como a nós mesmos. Então, observe uma coisa: por que o fariseu perguntou por um só mandamento? Ele queria saber sobre um mandamento, porque eles eram acostumados na lei a cumprir um só mandamento. A lei de Moisés, ela mandava amar a Deus, mas não disciplinava para amar ao próximo. A coisa era mais dura, era olho por olho e dente por dente. Ama o teu amigo e odeia o seu inimigo. E Jesus, ele sabia que o cristianismo, do qual ele veio aqui para implantar entre nós, ia ser diferente. Nós estaríamos vivendo num estágio muito mais adiantado, onde não se permitia a vingança. E ele então adicionou o segundo mandamento, que é o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, amar as outras pessoas. Ou seja, não resistir ao homem mau, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem, enfim, não negar as coisas a ninguém. Então, ainda hoje, a gente fica pensando assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque isso aí faz parte de nossa comunhão com Deus. Quando nós acreditamos em Deus, nós sabemos que tem um Deus na nossa vida que está sobre todas as coisas e vai julgar todas as coisas. Nós confiamos que Ele haverá de julgar e que, como servo de Jesus Cristo, nós não vamos julgar, não devemos julgar. O nosso Senhor julga para nós. Agora, veja bem, praticar a lei do amor, biblicamente definido, não é muito fácil. A pessoa tem que abrir mão de si própria, dos interesses dela própria, para beneficiar o outro. Isso é um estágio espiritual mais adiantado. E quem está no estágio mais adiantado consegue fazer isso. Quem não está, não consegue fazer. E por essa razão, Jesus disse, lá em Marcos 8,34, Jesus chamou a multidão e disse: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz representada nos dois mandamentos principais, que está acima de todo o mandamento que existe até ali. Então ele botou essa observação para nós: negue a si mesmo. Ou seja, para cumprir os mandamentos que o braço da cruz, ou seja, amar ao próximo, nos exige, nós temos que negar a nossa própria vontade, o nosso próprio impulso do coração, negar a nós mesmos.
é esse que nos leva a tomar a cruz, essa atitude que nos leva a cumprir com a palavra de Jesus e formar o braço da cruz para que possamos seguir a Ele. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos representa a cruz que o cristão deve levar. Jesus levou a dele, que consistiu em vir à terra, nascer aqui e viver toda a vida, passar pela vida aqui, sem desobedecer a Deus uma vez sequer e sem ser enganado. Como filho de Deus, não descendente do pecado, ele fez isto. Essa foi a cruz de Jesus. Agora, a nossa cruz é diferente, é cumprir o que ele mandou. É mais leve. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não conseguimos fazer. Aquele que não conseguir levar a cruz, ele não vai seguir a Jesus. E, consequentemente, não vai ser salvo. Então, às vezes, a pessoa olha assim e pensa que é muito fácil ser cristão. Ele está cumprindo a palavra, de qualquer maneira, mas no dia, na hora da escolha, na hora do vamos ver, Deus vai examinar se nós cumprimos a lei que Jesus mandou. Amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, não resistir ao homem mau. Nós podemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo e fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Mas ao homem mau não podemos resistir, não devemos resistir. Se quisermos cumprir a lei do Senhor, a lei do amor. Amar as pessoas, viver em paz com as pessoas. Então o relacionamento de cristão para cristão ele tem que ser muito refinado, muito importante. Isso representa uma evolução espiritual. A pessoa tem que ter ou tem que buscar alcançar espírito nobre. Ou seja, tem que ser aquela pessoa que crê que Deus está no comando de todas as coisas, que quando nós somos afrontados por alguém, nós não precisamos vingar dessa pessoa, porque Deus vai dar o pago. Está escrito na palavra de Deus que a ele compete a vingança não compete a nós. Foi por isso que Jesus mandou que nós não devemos reagir contra aquilo que recebemos de afronta. Então, um dia nós vamos ter que prestar conta a Jesus e para ele nos reconhecer e nos levar para os céus, ele vai cobrar isso de nós. É preciso que nós atentemos para o fato, esse fato muito importante, que é o nosso relacionamento com as pessoas, aquele relacionamento que faz por onde não atacar ninguém, não contrariar ninguém, ser justo com as pessoas, perdoar para ser perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Então, a lei cristã, a lei do amor, é muito mais difícil do que a lei de Moisés. Às vezes você vai na igreja que ela só fala da lei de Moisés, porque é fácil, dá dinheiro. Mas da lei de Jesus, a lei cristã, ninguém quer falar. Porque normalmente as pessoas tendem a rejeitar. Mas é preciso que nós aprendamos a negar a nossa própria reação para cumprir aquilo que Jesus mandou. Isso depende da nossa obediência. Se não fizermos isso, certamente não vamos seguir a Ele e não vamos chegar lá no céu com Ele. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui, mas eu pediria a você que medite nisso. Medita na palavra do Senhor que manda a nós orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem, perdoar os que nos ofendem. Isso é muito importante. Isso faz parte da lei do amor, da cruz que o cristão deve levar. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Graças a Deus.